Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live no Mundo Jovem Espírita. Hoje cheguei aqui toda arrumada, que eu já vim de outra live. Ó, deixa eu ajeitar aqui esse tripé. Boa noite, Cauê. Boa noite, Livânia. Boa noite, João Paulo. Gente, ó, primeiramente vamos aí, ó, compartilhando, mandando o aviãozinho para os amigos para fazerem parte. O meu WhatsApp aqui tocando, né? Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos. Ó, tô vendo aqui muitos corações conhecidos. Adelaide, boa noite. Anne, boa noite. Larissa. João, seja muito bem-vindo. Gente, se alguém puder, coloca lá no Telegram, né, do Clube de Leitura, que a live já começou, manda lá, tá certo? Que eu esqueci de enviar, que tava começando ou que já começou aqui. Mas, como sempre, né, que nós sabemos, vamos iniciar com a nossa prece, que também é uma preparação do ambiente, que é justamente uma música. E a música de hoje vai ser a música Súplica a Jesus, do grupo AME. Então já dá pra gente ir nos conectando com a espiritualidade, com o nosso estudo de hoje do Clube de Leitura, tá certo? Então vamos lá, daqui a pouquinho eu chamo o nosso convidado. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, Tati, Priscila, Nina, Matheus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Boa noite, gente. Boa noite. Jesus. Ir ao teu encontro, Queremos te seguir. se afastar o mal da terra, que acabar Boa noite, Brenda, Lígia. que caminhamos juntos Com a luz. ir ao teu encontro. Queremos te seguir Da terra. e acabar de vez Com a guerra. que caminhamos juntos. Boa noite, Renan.
Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui pelo Mundo Jovem Espírita. E a live de hoje, né, como todos já sabemos, a live do Clube de Leitura. Calma que eu tô tentando pausar o vídeo. O Clube de Leitura. Então, ó, para você que não sabe, o nosso Clube de Leitura, ele já iniciou, tem hoje 3 semanas, né, com as nossas lives e os nossos estudos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a versão que eu tenho aqui, tá, comigo. Mas não se preocupa, porque independente da versão que você tiver, você consegue fazer parte do nosso clube de leitura e desse estudo maravilhoso. Hoje, em especial, nós iremos abordar a introdução 2, que é o controle universal dos ensinos dos espíritos. Boa noite, Cássio. Boa noite, Ariane. Boa noite, Jordan. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. E, ó, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, né, sobre esse capítulo, essa introdução que é maravilhosa, que eu, em particular, sou extremamente apaixonada, vamos lembrar vocês, tá certo? Que nós temos aqui embaixo, ó, nós temos os selos, que todas as nossas lives aqui do Mundo Jovem Espírita, nós estamos disponibilizando esse aqui, ó, que são os selos. E esses selos, tá certo? Na compra deles, você pode escolher, se vocês puderem, né, estar comprando, pode escolher o selo, são 3 tipos de selo, tá certo? Quando você escolhe, seu coraçãozinho aqui fica diferente, de cor diferente, fica um coraçãozinho também no seu nome pra, né, uma coisa bem diferente. E lembrando que toda a verba, certo, que for angariada com os selos, nós vamos estar repassando para a Instituição Espírita Humberto de Campos, que fica aqui localizada em Aracaju, Sergipe, a qual o Mundo Jovem Espírita, ele é integrado, tá certo? Caso você queira conhecer a nossa instituição, nós temos um Instagram, tá? É o @IEHC, tá certo? .se, IEHC.se. Tá aí para vocês, já a produção tá colocando, ó, já colocaram por aí, IEHC.se, tá certo? Bom, e tendo dito isso, né, fiquem muito à vontade para adquirir o selo, tá? Que tudo isso nós vamos estar atualizando ao decorrer das nossas lives. Bom, gente, na noite de hoje, para você que está entrando agora e não sabe o que é o Clube de Leitura, o Clube de Leitura nós temos aí nas nossas lives, dias de quarta-feira, às 21 horas, aqui pelo Instagram. Hoje eu comecei um pouco atrasada, porque eu estava em outra live, né, em outro evento, que foi o evento da Semana do Jovem Espírita Pernambucano. Então, saí de lá correndo para cá, mas não tem problema, porque o importante é a mensagem, tá certo? E foi maravilhoso, caso você não assistiu. Pode ir lá no arroba, já tava no Instagram, pode ir no Instagram aqui do Mundo Jovem mesmo, nos stories eu coloquei um vídeo, certo? Que é só arrastar pra cima e já cair direto nas nossas lives lá da Semana do Jovem Espírita Pernambucano, tá certo? E hoje, em específico, como eu havia dito... Ah, não, perdão, voltando. Ó, tá vendo, gente? Tô assim, ó, atacada hoje. Mas não tem nada não, que vocês estão entendendo, né? O nosso clube de leitura, ele é dividido em lives aqui no Instagram do Mundo Jovem. Sempre dia de quarta-feira, às 21 horas. E lá num grupo do Telegram, tá certo? E lá nós estamos enviando antecipadamente o capítulo estudado, né, na noite de hoje. E também estamos sempre conversando, enviando alguns questionamentos, algumas atividades, né, tarefas, desafios, para fixar a mensagem que nós estamos sempre estudando aqui dia de quarta-feira. Bom, gente, sem mais delongas, né, como eu havia dito, o capítulo de hoje é a introdução. E hoje, em específico, será a introdução 2.
a introdução 2, que é o controle universal do ensino dos espíritos, que é falando sobre a autoridade da doutrina espírita. Então, já deixa aí o seu evangelho do lado, um caderno, um lápis, para caso você queira anotar. E o nosso convidado da noite de hoje é ele, que também é um criador de conteúdo aqui dentro do Instagram e também do TikTok. Então vamos convidar um amigo muito querido, que é o João Paulo, do @oeuespírita. Então vamos lá, já chamar ele aqui. Está conosco, né? Sejam bem-vindos. A Babi por aqui. Boa noite, Babi. Olá! Olá! Ai, gente, dá pra me escutar direitinho aí que eu tô sem fone. Acabei de descobrir que eu tô sem fone. Eu fiquei, meu Deus, cadê meu fone? Não, dá pra ouvir tranquilo. Tá super de boa aqui. Meu Deus, gente, tô sem barba. Que desconfortável. Mas bora lá. Boa noite, gente! Amigo, seja muito bem-vindo. Gratidão por ter aceito o convite. E diz aí, fala aí suas considerações iniciais. Já? Já é assim? Já de início? Eu vou me apresentar primeiro, né? Antes da gente começar a falar. Sou o João Paulo, administro aqui a página Eu Espírita. E junto com uns companheiros aí, o Pedro e o Yuri, a gente tenta trazer esse espiritismo de forma um pouco mais dinâmica, um pouco mais atual, com a nossa carinha, do nosso jeitinho. E a gente já está levando isso aí um pouco mais de um ano e tem sido bem gratificante esse tipo de trabalho. A gente vai fazendo vários amigos nessa caminhada aí, como Laura Lins e toda essa família maravilhosa que nos acolhe. Maninha, Lúcio, meu Deus, amo todo mundo. E é isso, gente. Eu espero que a nossa conversa seja produtiva e que vocês participem também. Exatamente, ó, estão aqui mangando, dizendo que pra quem não sabe, mangando, tá, gente? Que eu já fiz isso uma vez e eu descobri que o pessoal não sabe o que é mangando, que é daqui do Nordeste. Mas é rindo. O pessoal tá rindo aqui, dizendo que você tirou a barba pra aparecer aqui no Mundo Jovem. Tive que parecer um pouco mais jovem, gente, porque a vacinação no meu estado tá chegando agora no meu ano, né? Aí tá todo mundo descobrindo que eu sou de 99. Aí estão falando, gente, com essa cara de velho aí. Aí tive que ficar um pouquinho mais jovem para acreditarem na hora que eu entregar meu cartão, né? Bom, gente, ó, vamos lá então para o nosso bate-papo da noite de hoje. Para você que está entrando agora, lembrando, é a introdução 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Que é o livro que estudamos aqui no Clube de Leitura. E vem falando sobre o controle universal dos ensinos dos espíritos. Importante, gente, salientar que nós não vamos ter condições de ler o capítulo, ó, parágrafo por parágrafo, tá certo? Já que, por exemplo, esse de hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, né? Então, aqui seria basicamente a live só lendo na íntegra, né? Parágrafo por parágrafo, e mesmo assim a gente não ia conseguir debater tudo que tem para debater, né? Mas nós vamos ali sempre falando um pouquinho sobre cada um desses parágrafos, sempre remetendo. E aí, por isso que eu ressalto, né, a importância de você estar com o seu evangelho. Olha o meu, que lindo, todo riscado de rosto. Por quê? Né? Nós vamos falar aqui alguns parágrafos mais específicos, então você pode estar acompanhando junto com a gente, fazendo essa leitura junto com a gente da frase ou do parágrafo, tá bom? Bom, eu mandei, tá, João Paulo, lá no grupo da gente, do Telegram, uma pergunta se eles conheciam uma brincadeira, que até remete bastante ao nosso contexto da noite de hoje. Eu perguntei a eles se eles conhecem, aí eu jogo aqui também para vocês, quero ver aí nos comentários, estou aqui com o computador para acompanhar, tá? Os comentários de todo mundo. Mas eu quero saber de vocês, se vocês conhecem uma brincadeira chamada telefone sem fio. Você conhece, João Paulo? Com certeza. É o mesmo nome ou é outro nome por aí? Não, pra cá ainda é o mesmo nome. A gente tem algumas diferenças em algumas nomeações, mas essa brincadeira em si é o mesmo nome. Que a gente já conversou bastante umas diferenças, assim.
tomei um susto porque bananada pra gente, pra Laura Lins é vitamina de banana, gente. Aqui a gente chama de bananada, sabe? Não é vitamina de banana, é bananada. Aí quando eu falei Lembrando pra Laura que que eu tava João tomando Paulo uma é do bananada, norte. Tu é da aí eu onde, perguntei João pra Paulo? ela, eu sou do Pará, Belém do Pará. Aí eu falei pra ela que eu tava tomando uma bananada, ela não sabia o que era. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Todo mundo sabe o que é bananada, mulher. Ó, tá vendo? Ó, o pessoal tá aqui dizendo que conhece sim essa brincadeira do telefone sem fio. Então, gente, ó, voltando para o nosso contexto, eu vou estar explicando para vocês o que tem a ver a brincadeira do telefone sem fio com o nosso estudo, né? Nós lembramos que a brincadeira, né, do telefone sem fio, ela nada mais é do que alguém começava a contar algo para outra pessoa e essa pessoa passava para a seguinte que estava na roda e passava para outra e assim por diante, né? O resultado era sempre o mesmo. Eu acredito que são raras as vezes que a gente conseguia falar o que foi dito desde a primeira pessoa, mas era sempre o mesmo. Nada do que o último falou era o que a pessoa que começou, né, o telefone sem fio realmente queria dizer. Então a gente sempre tinha essa trocada aí no meio do caminho até chegar no último. Então, gente, vale lembrar que Chico Xavier, ele falava, de certo modo, desse telefone sem fio, né? Ele falava que o telefone só toca de lá para cá. Então, nós precisamos estar aí conectados numa vibração, numa sintonia elevada, para poder receber as mensagens da espiritualidade superior, para estar trazendo aqui para o nosso dia a dia. Então, nós vemos, né, também no capítulo 15, não, 25, perdão, pulei aí 10 capítulos, mas tudo bem. No capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que vem falando também sobre a evocação dos espíritos, né? Esse processo de recebimento das mensagens, que acontece somente se os espíritos desencarnados quiserem se manifestar. Mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? Ok, tá, entendi aí a brincadeira, né, do telefone sem fio, entendi o que Chico falava, mas o que é que tem a ver com o nosso tema da noite de hoje? Nós vamos lembrar que essa reflexão, certo, dessa brincadeira do telefone sem fio, ela serve justamente para que todos nós consigamos entender melhor o que é o controle universal do ensino dos espíritos. Então, a gente já consegue ter um outro olhar, né? Um outro despertar perante a isso. E aí, João Paulo, nós podemos iniciar, então, de fato, o controle universal? Podemos, com certeza. Bom, gente, ó, a primeira coisa que nós temos que lembrar é justamente que esse controle universal dos ensinos dos espíritos é nada mais do que, nada menos, né, do que um método sugerido pelos espíritos superiores a Allan Kardec, justamente para validar os ensinamentos. Olha aí, Rafael, que é isso? Não vê? O rapaz que jovem espírita sai correndo quando vê espírito, pelo amor de Deus. Ah, aqui não tenho nem estrutura para isso aqui. Olha, manhã, manda aí, ó, mensagem que o Rafael tá perguntando se vai ter evocação na live. Ó, tá vendo? Manhã disse que não, Rafael. Manhã disse, então tá dito. Mas então, gente, ó, vamos lá. Compreendemos que esse método é um método sugerido pelos espíritos superiores a Allan Kardec, justamente para validar os ensinamentos dos espíritos que vão chegando. Como nós sabemos e nós vimos até no filme, quando estudamos a história de Allan Kardec, se você ainda não viu o filme, vai lá ver, que é um filme maravilhoso. Nós vemos que as mensagens vão chegando de todos os cantos do mundo, né? Eu ia dizer do Brasil, mas o bichinho nem estava no Brasil, né? A gente tão acostumado com o nosso que já ia dizer todo canto do Brasil. Mas todo A canto. gente já fica se protagonizando já nessa divulgação do movimento espírita. Falaram que era o coração do mundo, é pátria do evangelho, e a gente levou a sério agora, que é tudo aqui.
Exatamente. Então, né, vão chegando em diversos lugares mensagens e ensinamentos dos espíritos até Kardec. E ele tem que saber realmente se aquilo ali está válido, né, se condiz com a doutrina que estava sendo codificada ou não. E isso é muito importante, esse método, tá? E nós não encontramos esse método apenas no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós também encontramos no capítulo 1 da Gênese, né, no tópico de autoridade da doutrina espírita, e também encontramos em obras póstumas e várias vezes está falando dentro das revistas espíritas. Então, nós temos aí um vasto conhecimento sobre o controle universal dos ensinos dos espíritos. Eu falo aqui, assim, no geral, né, da Gênese, obras póstumas e as revistas espíritas, para caso você se interesse e queira complementar o nosso estudo, a nossa conversa da noite de hoje, tá bom? Então, assim, nós vemos que muitas pessoas, por exemplo, acham que toda mensagem mediúnica que nos chega necessariamente é uma mensagem espírita e que está de acordo com a doutrina. Só que, no caso, isso acha porque é mediúnica. Porque veio através de um médium e veio em um ambiente de centro espírita. Só que não é bem assim, tá? Lembrando que a mediunidade não é algo exclusivo do espiritismo, mas sim uma faculdade humana, independente da rotulação que nós temos. Tanto a rotulação religiosa, filosófica e dentre outros, tá certo? E aqui, a ideia inicial, certo, do nosso estudo de hoje e até mesmo desse tópico é justamente a universalidade dos ensinos dos espíritos que faz a força do espiritismo. Eu vi aqui que Jordan colocou que o Hamed, no livro Imensidade dos Sentidos, quando aborda senso crítico, traz muito sobre essas questões. Olha, tá vendo que a gente tem ainda complementos dentro e fora da doutrina espírita? Só a gente dá uma estudadinha. E aí, João Paulo? O que é que a gente pode, então, falar inicialmente, né? Nós acertamos alguns tópicos. Pode começar, então, pelo primeiro tópico de hoje. Amiga, só repete aí o primeiro tópico, porque eu tô embaralhando tudo aqui, que minhas anotações estão todas enroladas, desculpa. É só para eu não antecipar nada. Não se preocupa. Ó, o primeiro tópico, gente, da noite de hoje é a universalidade, certo? Que o espiritismo, perdão, não tem nacionalidade. E aí a gente encontra isso aqui já nesse capítulo, né, do Evangelho. Sim. Nessa parte ele fala muito sobre a questão do conhecimento espírita em si. Ele, tipo, não pertencer de fato a um grupo e não pertencer nem a este mundo, né? Aí está tendo a oportunidade de ter contato com o que de fato é essa revelação, que há muito tempo foi mencionada por Cristo, mas ainda não tínhamos a compreensão, ainda não tínhamos como entender a sua totalidade. Ainda não temos, na verdade, é muito pouco que nos chega. E a tua comparação com o telefone sem fio é perfeita, porque a gente vai falando, a gente fala para uma pessoa e aquela pessoa entende da sua forma, do seu jeito, com o que ela tem para usar, para absorver aquela informação, e ela repassa da mesma forma. Então, se a gente for pegar a essência, né, do que seria esse conhecimento e como ele vai se modificando de espírito superior a espírito superior, até chegar na gente, já está muito, muito mais alterado e adaptado para que a gente consiga entender. E eu lembro que sempre na minha casa espírita a gente conversava sobre a questão de o que será que de fato é o espiritismo que eu não compreendo. Existe o espiritismo que eu não faço ideia da dimensão, que eu ainda não tenho condições ainda de compreendê-lo, mas que ele está chegando em mim de alguma forma por espíritos ainda imperfeitos, por mais evoluídos que sejam. Então, quando a gente começa a pensar que, de fato, o quanto desse conhecimento está completo ou incompleto, ou é verídico, ou não é adaptável ainda, é algo que nos gera muita reflexão. Tanto que o convite que nos é feito é justamente da fé raciocinada, né? Que é algo que a gente provavelmente vai discutir um pouco mais para frente.
Mas quanto a essa universalização, é que a gente entenda que no meio de tudo isso, de todo esse conhecimento, a gente está passando só por uma mínima vivência do que a gente ainda tem para viver e conhecer. Então é impossível dizer que o espiritismo é nosso, da terra, é da França, é do Brasil. Não tem como. Muito menos meu João Paulo, que ainda tem muito para caminhar, ou nem mesmo do espírito que falou aquilo para Allan Kardec. Aquilo não é dele também. Então é bom que a gente saiba que esse conhecimento, ele está num grau de compreensão que a gente ainda não consegue nem descrever verdadeiramente. E ó, gente, para você que não sabe, nós temos aí, né, falando sobre essa universalidade do espiritismo não tendo nacionalidade aqui no parágrafo 3, tá certo? Para mim aqui é o parágrafo 3, quando vem aqui, ó, nessa partezinha já aqui, quando vem falando que o espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente, nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre, né, seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Senão, se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dimensões em vez de apaziguá-las. É interessante também nós lembrarmos nesse tópico uma coisa muito importante quando ele diz, né, que se manteve em um terreno neutro. Nós vemos a partir até mesmo do seu codificador, né? Vemos a partir também de Kardec, foi um terreno neutro que a espiritualidade trouxe para estar fazendo essa codificação, para estar codificando os ensinamentos. Até porque, como nós bem sabemos, Kardec ele era um cientista, né? Era um pedagogo. Ele não seguia de fato religião. Ele teve, sim, a sua formação voltado para a igreja, né? Na época, por conta familiar. Mas em nenhum momento nós vemos Kardec seguindo. Ele, ao invés disso, ele questiona, né? Ele vem trazendo outros pontos, outros olhares, porque Kardec era um homem que ele queria ter essas comprovações, era um homem científico. Ele, tanto é que a doutrina traz aí os 3 aspectos, que é filosofia, religião e, no caso, é a moral, né? Eu costumo dizer isso, porque ainda entendemos a religião como algo muito dogmático, sabe? Algo muito fechado. E quando Kardec trouxe, seria a religião no sentido do Cristo, né? Uma religião do amor, da unificação, dessa ligação da humanidade como um todo, como já vem dizendo aqui no parágrafo. O Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum canto específico. E é isso que o João Paulo. Ai, amigo. O João Paulo trouxe, né, na fala dele, a partir do momento que o Espiritismo ele não tem uma coisa específica, não é de João Paulo, não é de Laura, não é de Kardec. O Espiritismo é de todos aqueles que quiserem ser esclarecidos com os ensinamentos do Cristo, do amor, da espiritualidade superior e também, né, das leis divinas de Deus. E até a nossa ideia de espiritismo é alguma coisa muito prepotente até como movimento espírita, porque se a gente for de fato entender o que seria o espiritismo, não é uma religião, é uma verdade. E dentro dessa verdade existem diversas religiões que interpretam a sua forma, do seu jeito, com os conhecimentos que lhe foram acessíveis. Então nós, movimento espírita, somos uma das religiões que tem acesso a esse conhecimento. Então não seria o espiritismo meu espiritismo, sabe? Eu, João Paulo, meu movimento espírita paraense, meu movimento espírita nacional, que estou tendo o privilégio de ter esta informação e meus amigos católicos evangélicos tadinhos ainda não compreendem. Não, é só uma forma de ver uma verdade. E quando a gente, por mais que a gente utilize, né, o termo nós somos espíritas, isso é espiritismo, isso é movimento espírita, ainda é um olhar muito fechado para o que aquela minha religião pensa, aquele meu movimento, aquele meu grupo de pessoas idealizam de uma verdade. Então é importante que até na hora de refletir sobre isso, a gente consiga separar, né, o que seria essa verdade da religião que eu digo acreditar e seguir, que ainda é limitada pelas pessoas que estão comigo, é limitada por mim, pelo meu grau de conhecimento.
Senão a gente cai nessa prepotência de achar que nós fomos os abençoados com todo o conhecimento e tadinho dos outros que ainda não tiveram essa oportunidade. Exatamente. Nós temos que ter sempre esse cuidado, né? Como o João Paulo trouxe. Nós não somos detentores de uma verdade absoluta. Lembrando sempre, gente, que a doutrina espírita e a proposta é justamente de unificar, né? Não é que a doutrina espírita seja o futuro das religiões necessariamente, mas os ensinamentos, né? Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da espiritualidade junto com a doutrina, né, terá essa unificação das religiões, porque no futuro não vai existir denominação de religião X, Y, Z, será apenas o amor, né? É muito importante salientar isso. Jordan até trouxe aqui que sim, é muito gigante. Tenho para mim que ela apenas seja uma introdução para verdades do outro lado. E é muito importante salientar esse ponto. Queres falar Exatamente. algo? No momento não, amiga. Vamos levando, vamos conversando, que aí as informações vêm, a gente vai falando, vai se soltando. É isso, manhã está aqui dizendo, a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, por conta dos ensinamentos, de como nós estamos trazendo, por conta desses esclarecimentos, tá certo? Vamos sempre ter esse cuidado. A Matheus já comentou aqui, não vejo a hora disso acontecer, tá todo mundo aí, tranquilaço aqui. Outro ponto, né, que nós estamos trazendo, muito importante da noite de hoje, é a força do espiritismo, né? Que é justamente essa construção coletiva que nós tanto vemos. Aqui no Evangelho, nós vemos no parágrafo 2, já inicia assim: quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outros, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Tem muito a ver isso, né, João Paulo, com o que você acabou de trazer. Exatamente. Porque quando a gente vai pegar historicamente, né, o que seriam os grandes marcos religiosos que a humanidade já teve, a gente sempre atribui tudo muito a pessoas. É sempre uma figura de alguém, é um missionário disso, missionário daquilo. De fato, são espíritos que passaram por aqui com grande importância, com grande força para os movimentos de sua época, mas que é algo que ou se esqueceu, ou se perdeu força, ou se foi eternizado por motivos maiores. Se a gente for pegar o que de fato seria a passagem de Cristo, se não existisse de fato algo por trás disso, que envolvesse a espiritualidade, toda uma preparação, de fato teria se perdido. Quem seria um homem que viveu há 2000 anos, que morreu crucificado numa época que todo mundo era crucificado por coisas tão banais? Então, tipo assim, porque um homem em si se destacou, sabe? Quantos outros acabaram se apagando também por questões que não ficam marcadas além dessa existência material, além dessa nossa passagem curta pela Terra, sabe? E a estratégia de se atribuir aquele conhecimento não a uma pessoa, mas a um grupo que consiga ainda existir além da existência, é algo que tipo eterniza e propaga ainda conhecimentos que a gente vai levando com a gente, desenvolvendo na medida das nossas capacidades. Então, de fato, convidar os espíritos que já estavam participando. Não tem como dizer, não, antes disso não tinha espíritos. Até porque se a gente for ver, todo o processo da história da humanidade tiveram influência dos espíritos. Seja diante da chegada do Cristo, depois da chegada do Cristo, para os portugueses virem para cá, para o Brasil, toda a preparação que foi esse trajeto das grandes navegações. O Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho narra, né, essa construção da nossa nação com a participação dos espíritos muito ativamente. Então, mas deixar isso claro para as pessoas, né, fazer com que as pessoas compreendam essa forma de conhecimento, essa forma de divulgação e de estudo, faz com que a gente consiga atribuir algo
além do que seria o agora, além do que seria essa existência material, que é algo que de fato acaba eternizando o conhecimento e nos dando uma noção muito maior do que o que pode ser. E é bacana pensar que a gente acaba falando, os espíritos, os espíritos, os espíritos, mas eu sou um espírito, sabe, cara? Nós somos espíritos, nós fazemos parte disso. A gente agora está nessa condição material, mas com certeza estamos aqui por algum motivo, parte de algum planejamento, fazemos parte de uma coisa maior. Então, parte dessa comunicabilidade, dessa divulgação do conhecimento, estamos no meio disso também. Seja agora no momento, passando pelo que nós temos que passar, ou seja, futuramente nos doando para a missão de agora orientar aqueles menos esclarecidos, ou seja, agora no intuito de aprender, desenvolver certas coisas. Acho que são questões que a gente tem que começar a se colocar também, né? A gente fala muito, os espíritos. Claro que são confiados aos espíritos missões e projetos que são compatíveis com a sua carga evolutiva. Mas que já nós estamos nessa carga também. Nós estamos passando por esse processo. Nós somos trabalhadores dessa boa nova. E isso que você trouxe é de fundamental importância, porque aí a gente tira, né, a pessoa para deixar apenas a mensagem, né? E a diferença que está sendo feita. Tanto é que eu até vou perguntar a Luz, que toda vez eu esqueço, eu acho que é o tanque, né, mãe? A pessoa que parou ali em frente ao tanque de guerra com a flor, que ficou na história conhecido. Eu acho que todo mundo já viu essa foto, ou se não viu, pode procurar, que é muito conhecida essa história, né? Que foi ali durante guerras e tudo mais, a pessoa parou com uma flor em frente ao tanque, né? E o tanque teve que parar. Vai fazer o quê? Vai passar por cima? Não dá, né, gente? Vai ter que ficar ali parado para esperar, porque era um cidadão. Então, não foi a pessoa, até porque, pelo que eu conheço, não tem o nome de quem parou ali, quem ficou paradinho, bonitinho. Aí o pessoal, foi um homem, tá vendo? Todo mundo conhece essa história, gente. Mas conhece essa atitude, essa diferença que ele fez, esse momento que foi marcante, essa mensagem de amor que ele levou através de gestos. Então, assim, nós tiramos esse peso de João Paulo que está fazendo tal coisa, e passamos a olhar a mensagem que João Paulo ele está levando para dentro do movimento, para dentro das redes sociais. Da mesma forma, gente, Jesus ele teve a sua passagem, mas a mensagem dele continua até os dias atuais, que é isso que importa, é a mensagem, né? Jesus, ele já tinha essa compreensão de que iria desencarnar logo mais, né? Que ele já tem tudo isso, ele já tinha esse preparo, ele já sabia da evolução moral e intelectual das pessoas da época. Então, o que é que Jesus fez? Preparou seus discípulos para levar o quê? A mensagem. Então, nós temos sempre que compreender isso, né? E com isso, nós vamos entendendo cada vez mais essa força, essa construção coletiva que Jesus trouxe. A espiritualidade superior ainda vem trazendo através dos nossos queridos médiuns, né? Trazendo uma força cada vez maior para o espiritismo. Outra coisa muito importante que vem ainda salientando, né, sobre a força do espiritismo, no parágrafo 4, inicia falando o seguinte: nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. A gente compreende, né, João Paulo, que muita gente, mesmo que não se diga espírita e não pratique necessariamente, pratique entre aspas, tá, gente? Eu vou utilizar essa nomenclatura para ficar de fácil entendimento. Mas não tem essa vivência da doutrina espírita, ainda busca dentro da doutrina um amparo, um auxílio, né, para aliviar os corações. Então, nós temos aí o tratamento espiritual que ele tem, né, esse acolhimento de pessoas de diversas religiões ou diversas nomenclaturas, ateu, né, e dentre outros, que vem pedindo aí esse amparo dentro da doutrina,
né? Então, é importante que nós percebamos isso. A doutrina não é de um, voltamos, né, a dizer, e ela tem uma fácil propagação. Você vê que cada vez mais temos mais, vamos colocar nessa nomenclatura, adeptos à doutrina espírita. E isso é muito bonito de se ver, não por ser a doutrina de fato, tá, gente? Mas pelos ensinamentos, pelo esclarecimento que a doutrina espírita ela traz. Que a gente tenha a consciência que, principalmente aqueles que já passaram por outras religiões, ainda não têm alguns questionamentos sanados. Então é Sim. interessante perceber isso. É importante que a gente veja também, né, o que está além de fato da religião e que se deu por conta desse movimento, né? Dessa equipe que Kardec mobilizou por um bom tempo para codificar e sistematizar de fato os conhecimentos que envolviam a mediunidade. Quando a gente pega como era interpretada efeitos mediúnicos antes, né, dessa organização, desse estudo, desse método científico, a gente pegava algo muito banalizado, muito marginalizado. Então aí que muitas religiões espiritualistas eram perseguidas, tanto fora do Brasil, dentro do Brasil, no mundo como um todo. E que essa nova forma de estudo, essa propagação por meio da ciência, trouxe um novo olhar, além do que seria de fato o movimento espírita, mas até um destaque para essas religiões espiritualistas e até influências em métodos científicos que a gente tem fora da religião em si. Se a gente for ver o avanço da psicologia, da psiquiatria, que começou a abraçar essa questão mais energética que o Espiritismo nos convida a olhar, é impressionante ver que, de fato, esse movimento que se iniciou lá, né, trouxe muito mais do que os olhos conseguem ver, que é, de fato, agora esse conhecimento, essa revelação fazendo parte de diferentes frentes da nossa sociedade, seja dentro da religião, seja dentro da filosofia, seja dentro da ciência. Então é importante ver que essa evolução ela já está dentro aqui, até para aqueles que se declaram espíritas ou não se declaram espíritas, ou até que dizem não acreditar na mediunidade, mas já conseguem se permitir é, participar de alguns tratamentos ou participar de alguns cursos ou algumas atividades que tenham esse contato com o seu íntimo, com a questão energética. Então a gente pega muitos católicos que estão por aí fazendo curso de sei lá o que estão participando de meditação disso, meditação daquilo, que para gente que estuda dentro do Espiritismo sabe que é basicamente muito do que a gente já vive com as nossas harmonizações, com a nossa preparação, com o nosso evangelho, por mais que a gente chame do que for, esse contato com o íntimo e com a sintonia energética e com o nosso vigiar e orar e tomar cuidado com os pensamentos, com as ações, está presente em tudo, até quando a gente vai ver fora da religião. E é de fato um passo que se deu por conta dessa organização, desse compromisso que foi tão importante. A gente vê, né, amigo, a ciência olhando e fazendo assim, olha, isso aqui, ó, isso é uma mediunidade, né? Eu já vi isso aqui em algum lugar e a gente, opa, também, ó, já tinha visto, menino. E aí é interessante que vem, né, por exemplo, a ciência comprovando cada vez mais o que Kardec traz junto com a espiritualidade superior na codificação e até mesmo as obras complementares, né? Emmanuel, André Luiz, Joana e dentre outros. É interessante que quando você estava falando, eu me lembrei muito, por exemplo, quando você comentou sobre a mediunidade, né? Na antiguidade, quem estuda sabe, quem já estudou o Primeiro Testamento, olha, gente, eu tô uma boa aluna, viu? O Primeiro Testamento, que aí nós lá no Humberto de Campos estamos com estudo, nós vamos ver que Moisés, ele tinha uma proibição da mediunidade. Claro que não com essa nomenclatura, né, que nós conhecemos, mas ele proibia essas evocações na época. Até Jesus chegar e ir compreendendo e ensinando cada vez mais com muito amor, muita sensibilidade, dentre outros. Então, é importante a gente ter essa concepção de evolução no contexto geral. Tanto é que Kardec dizia, né? Quando tiver algum problema e tiver assim, nossa, eu tô ótima hoje, eu não lembro direito da frase, mas quando a doutrina estiver indo contra, né, a ciência, nós fiquemos com a ciência. E aí a gente vê que, pelo contrário, a ciência ela vem comprovando cada vez mais o que
a espiritualidade já estava trazendo há um bom tempo para nós que estamos aí dentro da doutrina espírita. É importante que a gente consiga, né, entender, né, nessas interpretações que, de fato, com a nossa evolução, nos foi confiado muitos conhecimentos, agora que já estávamos um pouco mais preparados. Eu entendo, né, nessa parte que quando Moisés fala que está proibidos os efeitos mediúnicos, eu entendo muito porque a sociedade não estava preparada para se fazer da forma devida. Então imagina como estaria o mundo hoje se fosse totalmente liberado naquela época as comunicações, não fosse tão mistificadas as comunicações, a ponto de todo mundo escutar qualquer coisa de qualquer jeito, absorvendo meias verdades. Então, o quão trabalhoso seria para a espiritualidade depois corrigir isso para introduzir a comunicabilidade de fato na sociedade. Que tira também aquela proibição, não pode comer carne de porco, mas era porque não se tinha tecnologia suficiente para limpar a carne do porco. Então todo mundo ia ficar doente se comesse porco. Então, bora proibir que não dá para explicar para eles como lavar a droga da carne do porco, né? Então, tipo assim, de fato, dá para aquela sociedade o que ela pode ter no momento que ela pode ter. Então, qual será a carne de porco que a gente não está podendo comer agora, mas que daqui a alguns anos vai nos ser confiado métodos para limpar essa carne de porco e a gente poder comer de fato? O que será que daqui a 10 mil anos a gente vai poder ter acesso e que a gente vai pensar lá, meu Deus, como é que ninguém pensou nisso na hora? A espiritualidade precisou falar desse jeito para essas crianças, porque não tinha como eles entenderem, sabe? E o próprio Evangelho, nesse trecho, ele fala que para separar o que seria o espiritismo da essência humana, das vicissitudes, e ele vai numa linha de raciocínio que é dizendo exatamente para não atribuir a pessoas um conhecimento geral, né? Que seria atribuir o espiritismo a uma pessoa. Mas essa vicissitude humana é tão forte que até hoje a gente ainda está fazendo isso. Eu acho interessante como a gente saiu, tipo, a gente não cita Kardec, a gente não fala, segundo Kardec, página tal, 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 a gente fala, não, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo o Livro dos Espíritos, mas parece que depois do tempo a gente foi deixando no meio de lado e a gente vai adotando falas de palestrante como verdade sem pensar. Então, de fato, a gente vai colocando, começou, né, a gente não estava fazendo isso. A gente não estava citando Kardec em momento nenhum, a gente estava citando a obra. Aí agora a gente está começando a citar falas de pessoas que estudaram tudo que a gente está estudando e adotando como verdade. Muitas dessas falas, às vezes, elas vêm carregadas de preconceitos, elas vêm carregadas de limitações que fazem parte da vivência daquela pessoa. Mas que é importante que a gente consiga ao máximo exercitar e manter essa fé raciocinada. Porque senão a gente vai estar indo completamente contrário a isso que o Evangelho nos convida, que é não atribuir conhecimentos do Espiritismo a pessoas, em si, a essência do que seria o amor que Cristo nos falou. Exatamente. Aqui, ó, inclusive, gente, hoje em dia estamos numa evolução tão diferente, né, da época, por exemplo, que hoje em dia a gente compreende que não preciso mais comer carne de porco, né? Então, assim, eu já tenho como ter esse suprimento de outra forma. Gente, ó, eu tô falando aqui num sentido geral. Eu não sou vegetariana nem vegana ainda, mas estamos aí, viu? Indo para esse Eu adoro caminho. bacon, não, vai ser muito difícil para mim esse desprendimento. Mas vamos indo, né? E é isso mesmo que Jordan trouxe, ó. Mas ao mesmo tempo esses fenômenos sempre ocorreram. Até porque o que era complicado seria justamente de explicar, né, de fato, para aquela sociedade, para aquela evolução moral e intelectual da época, o que é determinada coisa, no caso, os fenômenos, né, espirituais. Então, era preferível deixar aquilo ali de ladinho até que tivesse uma evolução um pouco maior para essa compreensão. Lembrando também que a gente também não está passando a mão na cabeça de Moisés, viu? A gente tem que ter sempre esse cuidado, até porque, por exemplo, o contraponto tinha lá a lei de olho por olho, dente por dente, né? Então, nós estamos falando de algo muito específico, que a gente sabe que a espiritualidade superior também estava amparando da melhor forma possível todos aqueles, e até hoje amparam todos aqueles que estão à frente, né? De uma sociedade, de um país, de uma nação, e dentre outros, aqui outras nomenclaturas que nós queremos, né, ressaltar. Aqui, ó, o Jordan também comentou que isso, João Paulo, que você trouxe é fato. Porque muitas vezes ainda levamos isso como a máxima verdade, porque o fulano disse e é um grande palestrante.
né? Então nós temos sempre que ter esse cuidado. E Kardec, junto com a espiritualidade superior, está falando exatamente sobre isso, né? Aqui nessa introdução 2, que é o controle. Como a gente iniciou, é um método justamente para identificar aquilo ali. Inclusive, daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco mais sobre ele, né? Quer dizer, daqui a pouco não, na verdade é agora, daqui é o próximo tópico. Eu acabei de olhar aqui. Bom, gente, o próximo tópico, né, é o controle universal do ensino dos espíritos. Nós vamos, inclusive, voltar um pouquinho, ao invés de ir para a introdução 2, nós vamos voltar para a introdução 1, onde tem uma nota de Allan Kardec, certo? Aqui nessa nota, Allan Kardec, ele vem ressaltando o seguinte: houveramos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros, além das que citamos. Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam melhor no plano desta obra. Ou seja, voltamos àquilo, né, que falamos logo no início, de que surgiu mensagem e ensinamento de todos os cantos para chegar a Kardec para essa codificação. Mas como a espiritualidade superior não dá daí 100 ponto, entendeu? Ela vem trazendo justamente esse método tão importante para Kardec, que é o método do controle universal do ensino dos espíritos. Né? Como nós falamos, esse é um método sugerido pela espiritualidade superior a Allan Kardec, justamente para que ele possa validar os ensinamentos dos espíritos. E aí, lembra que eu falei daquilo, né? Que chega mensagem de todo canto e até mesmo a gente, muitas vezes, não pelo entendimento, né? Ou a falta dele, nós vamos vendo que pessoas veem mensagens, né, trazidos de formas mediúnicas por médiuns, trazidos dentro do centro espírita e já automaticamente associa a uma mensagem espírita, né? E só que não é bem assim. Nós temos que lembrar novamente, viu? Eu vou voltar nesse ponto, que a mediunidade não é algo exclusivo do espiritismo, mas sim uma faculdade humana que independe dessa rotulação religiosa, filosófica e etc. Então, gente, os espíritos, eles alertavam diversas vezes a Kardec sobre esses ruídos, né, que poderiam acontecer nas comunicações. E para evitar esse tipo de ruído na comunicação, como vimos, né, o exemplo aí no início da nossa brincadeira do telefone sem fio, Kardec, na introdução do Evangelho, institui o controle universal dos ensinos dos espíritos. E é importante lembrar que se há alguma nova informação, chegou hoje uma informação nova que a humanidade precisa saber. A mensagem recebida pelo espírito, ela precisa ser submetida à lógica e à razão daquilo que já existe disponível, né? É justamente isso que nós vamos ver e está trazendo o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. É justamente essa lógica e razão, essa fé raciocinada que não apenas Kardec, mas toda a espiritualidade, ela sempre bate na mesma tecla para que a gente aprenda de fato, né? E acabe não caindo assim numas fake news, entendeu? Tem tanto no movimento espírita quanto fora do movimento. A fake news a gente sabe que tá ali inerente a toda e qualquer pessoa. De fato. Eu me perdi. Me desliguei aqui. Eu já tava começando a falar, aí deu um branco aqui. Sobre a questão, né, da seriedade do estudo que você estava falando. É muito fácil, né? Quando a gente vai tentar estabelecer o que seria de fato uma comunicação que traz o conhecimento espírita,
Eu sou espírita, minha mãe é espírita, a gente está encarnado junto, a gente está conversando, mas nem tudo que a gente vai conversar é sobre o espiritismo. E assim é a comunicação com os desencarnados, seja desencarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado. A mediunidade ela vai existir, ela vai acontecer independente do que se diga, independente do que se tenha a dizer, a sentir naquele momento. E não é todo mundo que só porque está desencarnado está interessado em ficar falando de espiritismo, gente. Pelo amor de Deus, tem gente que tá desencarnado, está preocupado porque não está com a família, está preocupado porque não está podendo ir para o trabalho, não está podendo ver a filha, não está podendo fazer as coisas que gosta, não está bem porque está morto. Então, tipo assim, a pessoa está com a necessidade de falar daquilo que ela necessita falar, ao mesmo tempo que tem espíritos que estão lá envolvidos com o trabalho, envolvidos com a divulgação do espiritismo. E tudo bem. Então é importante que a gente consiga entender isso na hora de receber uma comunicação, porque por mais esclarecedor que já esteja sendo esse conhecimento que envolve a comunicabilidade, a gente ainda torna tudo muito místico. Parece que o simples fato de uma comunicação ter ocorrido entre o encarnado e o desencarnado, aquilo significa e reflete alguma coisa na minha vida. Às vezes não, às vezes eu sou médium e eu estou recebendo uma informação, eu estou entrando em sintonia com alguma pessoa e não necessariamente aquilo faz parte de um acompanhamento mediúnico, aquilo não faz parte de uma missão, de um propósito de vida. Então, a melhor forma de se entender isso e de se filtrar o que seria de fato essa sensitividade, comunicabilidade que já existe, de um trabalho, de um compromisso, de um resgate, de algo que eu posso me doar quanto espírita ou quanto médium ostensivo, vai ser o estudo, vai ser a vivência, vai ser a prática, vai ser o contato com aquelas pessoas mais esclarecidas, sejam encarnadas ou desencarnadas, para que eu possa compreender isso. Eu sou como se fosse um rádio, eu estou aqui sintonizando em vários lugares, e uma hora eu vou sintonizar com alguém que está em sofrimento. E como é que eu vou atender essa pessoa? Eu vou ficar com medo? Eu vou me espantar? Eu vou querer doutrinar aquela pessoa para ela virar espírita só porque ela está desencarnada? Não, então, tipo assim, são formas que a gente tem que tentar ver, tanto para se cuidar, né, cuidar da gente, e estar preparado para minimamente não prejudicar um pouco mais o outro que já está precisando de ajuda. Então, quando a gente vai com esse compromisso do estudo, da sistematização, da preparação, isso tudo se torna muito mais esclarecedor, tanto para se eu quiser continuar no trabalho, ou se eu quiser tipo, simplesmente falar para a pessoa, olha, não me procura, vai para outra pessoa, eu não quero. Então, até para isso, até para falar não, eu preciso me preparar para ter um certo controle da situação. Então, quando essa informação, como a Laura disse, que vem com o propósito de multiplicar, acrescentar algo na humanidade, é importante que isso esteja acessível, que isso também esteja em conversa, em discussão com diferentes médios, com diferentes casas espíritas, com diferentes grupos. Até por isso a necessidade que nós temos de nos unificar em federativas, em grupos. Bom, aqui no meu estado a gente tem os centros espíritas, não sei como é se isso são para todos os estados, mas aqui a gente tem os centros espíritas organizados em bairros, que se chamam CRE. Aí cada CRE é vinculado a uma federativa, que é aqui do Pará. E aí daqui a gente vai para fora, que as federativas do Pará, de São Paulo, de tudo que é estado do Brasil se unem e estão juntas na FEB. E aí as próprias federativas nacionais, elas têm um grupo e se encontram dentro de uma federativa mundial. Então, isso é uma forma de assegurar que aquele estudo, aquela sistematização, ela esteja conversando, para que essas atualizações, essas informações, elas sejam discutidas, debatidas e organizadas para a gente saber filtrar o que de fato acrescenta, o que de fato é uma novidade e o que de fato são questões particulares que, embora façam parte do crescimento, do desenvolvimento da comunicabilidade, não são tão pertinentes para o conhecimento como um todo do espiritismo. O fato de uma vizinha minha ter perdido a filha está falando comigo, não vai somar tanto para o espiritismo a ponto de aparecer lá no caderno da FEB com uma nova revelação, um novo consolador, mas que de fato é um trabalho importante, que quem está envolvido necessita se preparar. Ó, o pessoal aqui nos comentários, estão bombando aqui os comentários, gente. Ó, o Matheus comentou que a mensagem tem de vir de vários médios em todo o canto, não devemos tirar como verdade só um livro ou opinião. E até a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso agora mesmo, Matheus. Mãinha, né, Livânia, falou aqui que é por isso tão importante o conteúdo da mensagem,
né? O Jordan até comentou aqui que, como a gente falou de fake news, isso é importante porque ela é vinculada à nossa verdade, né? Às nossas certezas, e é perigoso, porque o nosso eu pode sim enganar, né? Aí a gente vê a importância do autoconhecimento e do nosso processo evolutivo. Então, nós vemos dois pontos interessantes e muito pertinentes quando falamos dessas fake news e do nosso eu. Matheus ainda comentou aqui que não é porque o espírito fala que é verdade, né, gente? Pelo amor de Deus, eles mentem também. Até porque tem espíritos de todas as categorias, como nós entendemos. Existem espíritos superiores e espíritos que ainda estão aí nesse processo de evolução, estão querendo apenas dar aquela enganada, e que também a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Minha gente, vocês estão adiantando os nossos assuntos, viu? Tô vendo esses comentários. E Manhã comentou aqui que Kardec ele foi fantástico quando nos esclarece a autoridade da doutrina espírita. E o Lúcio comenta que é sempre mais fácil quando nós nos unimos por um bem maior, certo? Então a gente vê, gente, que esse aspecto é um aspecto de extrema importância, né? Voltado para o controle universal e também as fake news, que é um ponto que nós estamos trazendo na noite de hoje. Então, nós vemos que isso pode ser usado também no nosso dia a dia hoje, né? Nos dias atuais, justamente para controlar a nossa reação e também o compartilhamento de notícias dentro da internet. Se você perceber, né, e lembrar como as pessoas faziam, se vinha uma mensagem de um médium, ela só passava para o livro se a mensagem ela viesse por outros médiuns, de outros lugares. Isso confirmava que a mensagem vinha dos espíritos e não daquele espírito que está com o corpo encarnado, que é o médium, né? Depois, Kardec ainda avaliava, né, o teor da mensagem, se ela realmente tinha relação com os temas do Cristo, com os ensinamentos, e aí, só aí, né, ela seria posta para entrar no livro. E aí nós vamos ver que, por exemplo, nós estamos falando de fake news ao ponto de que, né, nós temos que compreender, se essa nova mensagem ela estiver em concordância, ela deve ainda sim passar pelo segundo crivo, como Kardec fazia, né? Assim considerar em receber essa nova informação pelos espíritos diferentes e médiuns diferentes, que foi até o que vocês trouxeram aqui nos comentários. Então, nós vemos lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 10, Natureza das Comunicações, que existem 4 categorias de comunicações espíritas. Kardec já vinha trazendo junto com a espiritualidade. A primeira delas que nós podemos falar são as grosseiras, né? Que são expressões já de baixo calão, obscenidades, né? Arrogância e até mesmo maldade. São muito comuns nesse tipo de mensagem, né? Já vem aí de espíritos de baixa evolução moral, de todos os tipos. A segunda que nós podemos falar, que é das categorias, são as frívolas, que é justamente aquela galera, né, João falou, mais zoeira, que quer ali só tirar um sarro, fazer uma pegadinha com você, né? Eles gostam de se divertir falando futilidades, fazendo brincadeiras e tampouco se preocupando com a verdade e muito menos com a mensagem de fato que está sendo passada, né? São feitos por espíritos mais levianos, espíritos zombeteiros, né? Como nós costumamos dizer dentro da doutrina espírita. O terceiro, né, seriam as sérias, as comunicações sérias, que é justamente uma comunicação que passa a ter uma utilidade, mas não pode ser considerada 100% isenta de erros, né? É preciso ter muito cuidado, sempre estar utilizando, como havíamos dito, a razão e a lógica para diferenciar as ideias falsas das verdadeiras. E a última é a instrutiva, que é a turma assim, né, mais evoluída, assim, já está trazendo
já está trabalhando 24 horas por dia, não precisa mais de estar tendo soninho para se revigorar para o outro dia, né? Sabendo que é a turma mais evoluída que vai estar compartilhando esses ensinamentos sobre a ciência, sobre a moral, filosofia e dentre outros de uma forma mais regular. Mas nós temos sempre que ter uma atenção. Os espíritos sérios, eles só se conectam com quem de fato quer aprender de verdade e que sabe perseverar. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? Aí vem o questionamento que vocês trouxeram. Dos livros que nós estamos lendo, nós temos que fazer algumas perguntas. Este livro está de acordo com a base da doutrina espírita? Se sim, quais outras obras vão estar aí complementando o conteúdo do livro que eu estou lendo? Se não, né? O que é que eu posso extrair de conteúdo útil daquele livro? Então, nós temos sempre que ter esses questionamentos e essas percepções no nosso dia a dia. Diga A aí, questão Felipe. também é tentar refletir qual é o nosso propósito com aquela busca, com aquela orientação, porque tem certas dúvidas e certos questionamentos que a chance de eu me conectar com um espírito esclarecido que queira me ajudar naquele determinado assunto é mínima. Tipo assim, espiritualidade, será que vai chover hoje? Será que a crush vai me responder no WhatsApp? Será que eu devo usar azul? Será que faz mal comer manga com leite? Tipo, sabe, são coisas que não faz sentido eu jogar para a espiritualidade. De fato, a espiritualidade está comprometida com muitas coisas que nós vivemos aqui, mas que tem certas vivências, certas experiências que dizem respeito apenas à nossa vivência material. E que a espiritualidade está muito ocupada para se preocupar com coisas que a gente está vivendo aqui. E que a gente tem condição de responder, tem condição de refletir. Já foram nos dadas ferramentas para que a gente se baseie nelas para tomar nossas decisões. Eles já falaram, cara, já te dei tanta obra, já te dei tanto conhecimento, ainda quer me encher o saco com isso. Cara, tu não vai estudar, vai ler, vai buscar informação. E é claro que quando tu fores buscar orientação dentro de comunicações mediúnicas, que não dizem, que não estão compatíveis com as prioridades da espiritualidade superior, tu vais te conectar com espíritos com uma vibração mais baixa e que muitas vezes vão se aproveitar e fazer graça de ti com as tuas dúvidas. Vão falar o que tu quer ouvir, vão falar o que tu não quer ouvir. Então é importante que a gente tenha, né, essa noção do que eu busco com essa comunicação, o porquê que eu estou indo atrás disso, como é que eu posso me policiar para de fato atribuir as minhas expectativas no espiritismo e nessa comunicação com coisas que me sejam úteis, com coisas que me gerem crescimento, aprimoramento moral, e não atribuir expectativas para a espiritualidade questões que são tipo banais, ou então que eu não deveria estar priorizando no momento. Outro ponto muito importante, né, do controle universal dos ensinos é aqui no parágrafo 7, tá certo? Que vem falando o seguinte: o primeiro exame comprobativo, certo? É o que comprova, pois, sem contradita o da razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos, toda teoria em manifesta contradição com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então, a gente vê aí, né, um reforço a tudo o que a gente vem falando. E aí eu lembro muito ai meu Deus, da peneira de Sócrates, né? Se você não conhece a peneira de Sócrates, Sócrates, o filósofo, tá? Não o jogador, só para constar aqui, que está de acordo, né? Nós temos que ter essa reflexão se está de acordo com o que o Cristo gostaria que compartilhássemos e, né, estamos levando para o nosso dia a dia. Então, a peneira de Sócrates, ela tem 3 partes, né? A primeira peneira é a verdade.
a notícia ou a mensagem, o ensinamento é verdadeiro? Nesse caso, a gente tem que ver se sim, se não, tudo direitinho. Vamos dizer que nesse caso, sim, é um ensinamento verdadeiro, tá certo? A segunda peneira que nós temos que passar é a peneira da bondade. A notícia é boa, mas vai fazer bem para quem lê, sabe? Se não, deixa aqui, sabe? Deixa aqui, não precisa. Vai que é uma fofoca. É uma fofoca do bem, não é? Como é que vai ser isso? Vai machucar alguém? Se vai machucar, deixa aqui, morre aqui, ó, pronto, não precisa de mais nada. E a terceira peneira é a utilidade. A notícia, ela é útil, a mensagem é útil, o ensinamento que ele está trazendo novo é útil. Vai ajudar alguém? Se sim, bora compartilhar. Se não, do mesmo jeito, deixa aqui, não precisa, né, compartilhar para ninguém. Deixa aqui, ninguém precisa saber, não. Bota aqui na caixinha e deixa lá. Né não, João? Verdade. E é exatamente por isso que a gente falaste agora, parece que foi filtrando tudo que a gente já disse, né? Do que vem de fato de saber o que é verdade ou não, do quanto aquela informação é boa pra gente, e do quanto ela é necessária, porque nós estamos indo atrás dela, que é de fato um filtro que a gente tem que fazer. Porque são infinitas informações que a gente pode tirar de uma comunicabilidade, quando a gente quando se não é conduzido o estudo de forma séria. Até por isso, não desmerecendo os outros centros espíritas, mas sempre que alguém me pergunta, qual centro espírita que eu poderia ir? Eu pergunto de que estado tu é? Aí a pessoa fala, sou desse estado e tal. Eu falo, olha, entra em contato com essa federativa, pede para eles indicarem algum centro daí. É justamente a garantia que a gente pode ter de que o estudo está sendo levado de forma séria. É possível que tenha casas espíritas não vinculadas que estejam com esse compromisso da seriedade? Sim, só que eu não tenho como dar certeza para ninguém do que acontece lá. Então, quando já tem uma casa vinculada a alguma federativa, que logo já está vinculada à Federação Espírita Brasileira, isso já passa a segurança de que, de fato, aquela casa espírita concorda com o que a FEB está dizendo, ela concorda com aqueles métodos sistemáticos que são necessários para o estudo. Então, é importante que a gente consiga, de fato, ter esse pensamento. Quando a gente quiser começar um estudo mediúnico, ou qualquer outro estudo, que a gente consiga procurar, né, locais que façam isso de forma séria. Que a gente ainda encontra muitos lugares hoje que ainda levam tudo de forma muito sobrenatural. E para quem se encontra em sofrimento ou com uma necessidade urgente de informação, acaba não conseguindo ser contemplado e até intensifica certos desafios que a pessoa ainda está passando. E ainda, ó, nesse mesmo parágrafo, que é o parágrafo 7, mais abaixo, Kardec ainda traz, né, buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. Ou seja, nós temos sempre que ter aí a opinião da maioria, é isso que João Paulo trouxe. Ele não tem como ter uma certeza absoluta dessa aqui. Então, vou ver se é ligado à federativa estadual, que consecutivamente a gente já tem essa ciência que as federativas estaduais são ligadas à FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Não significa que é mais séria ou menos séria, mas nós vamos ter, né, um cuidado maior do conhecimento que ali está sendo passado a partir dessa ligação. Não desmerecendo nenhum ao outro, algo do tipo, mas é realmente para termos uma compreensão muito maior, né, para não ter uma confusão e ainda embaralhar mais a cabeça daqueles que estão chegando pela primeira vez, conhecendo, como ainda acontece, né? Nós vemos algumas pessoas dizendo, fui no centro espírita e teve isso, aquilo outro. Eu fiz, gente, mas isso não é um centro espírita. Pelo menos não ligado aos ensinamentos da doutrina espírita, né? Porque na doutrina não tem isso, não tem aquilo. Aí a gente vai esclarecendo da melhor forma possível, lembrando, sem impor nada, mas realmente trazendo o aspecto da doutrina do esclarecer e orientar, né? Sempre a todos. Outra coisa que nós podemos relembrar, certo? Nesse aspecto do controle universal dos ensinos dos espíritos, é da Revista Espírita. Eu falei a vocês que a Revista Espírita traz bastante isso, né? E na Revista Espírita, no ano de 1859, né, de maio,
quando tá falando sobre música do além-túmulo, música de além-túmulo. Eu que sou apaixonada, né, pela arte. Jordão também, que tá por aí, apaixonado por arte dentro da doutrina. Nessa revista espírita em específico, né, nesse texto, vem falando do espírito de Mozart, vem falando que o espírito de Mozart, ele acaba de ditar ao nosso excelente médium, senhor Brian Dorgeval, não sei se o nome dele está correto, gente, perdão, tá? Um fragmento de sonata, né? Como meio de controle. Este último o fez ouvir por diversos artistas, sem lhe indicar a origem. E até é muito conhecida essa história, né? Que ele vem mostrando para várias pessoas aquele soneto para ver se as pessoas identificam, sem dizer quem foi que trouxe o soneto, né? E é interessante que cada um reconheceu nele sem nenhuma hesitação, certo? Que era o estilo de Mozart, né? O trecho foi executado na sessão de sociedade de 8 de abril desse ano, no caso de calma que eu tenho que lembrar, é muita data. De 1859, certo? Quando teve esse relato. Então, né, em presença de numerosos conhecedores, certo? Eles compreendem alunos de Chopin, né? Chopin. Olha, tá vendo? Hoje eu tô ótima hoje. Manhã tá rindo aqui, olha. Porque hoje eu tô agitada e tô confundindo tudo já, o horário, né? Que ele vem trazendo, né? Tudo isso e todos, unanimemente, reconheceram, tá? Mãe, para de rir, mãe, que eu tô aqui tentando ficar séria, mulher. Pelo amor de Deus. Maninha. Manhã não dá certo. Gente, estão manifestando. Cadê Rafael? Rafael trouxe a evocação e ninguém comentou nada. Tá vendo? Foi Rafael, olha, caiu sozinho aqui, homem. Olha, sei não, viu, mãe? Você que trouxe. Foi você que trouxe eles. E todo mundo, voltando, disse que era, né, Mozart e não teve dúvida nenhuma. Então é muito interessante a gente perceber isso, né? Ninguém precisou dizer que era para entendermos que estava coerente com os sonetos de Mozart. Gente, vocês estão rindo aí no chat, eu vou ficar rindo aqui também. Respondendo o Matheus, que ele fez uma pergunta aí de como saber se o meu centro é vinculado à FEB. No site da FEB tem uma lista com o nome de todas as federativas. Porque às vezes alguns estados têm esses centros não vinculados unificados entre eles. Então pode ter uma outra nomenclatura, o que seria a federativa desses centros, né? Mas dentro da FEB tem um nome exato de que federativas são essas, e ainda no site dessa federativa vão estar destacados os centros vinculados. Então é meio um processo em cadeia. Vai lá na FEB vai estar o nome da federativa do teu estado, vai no site da federativa e lá vai estar o nome dos centros que fazem parte. Ó, vamos lá então para o penúltimo tópico, né, que é a racionalidade e a concordância como uma ferramenta de controle. Nós vemos aqui, deixa eu só aqui, ó, no parágrafo 8, né, o parágrafo 8º já começa dizendo que a concordância no que ensine os espíritos é, pois, a melhor comprovação. E logo em seguida, nós temos no parágrafo 9 continua comentando sobre isso. Uma só garantia seria... uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Né? Então, é importante nós termos esse cuidado e essa lembrança, que é basicamente tudo que a gente vem falando desde o início, né? São médiuns que não se conhecem, que trazem a mesma mensagem,
o mesmo ensinamento. Então a gente percebe que tem ali, né, algo realmente a ser olhado com um carinho, um olhar bem diferenciado. E aí, senhor? Amigo, acho que eu acabei antecipando essa parte das outras falas. Não se Então, preocupe, se tu não. Então, se tu quiser ir lendo o outro, a gente vai juntando, vai conversando mais também. Porque senão acho que eu vou acabar Pronto. sendo muito redundante. Pronto. E aí, ó, para finalizar esse tópico, nós vemos também aqui no parágrafo 14, né, que vem falando que essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que no porvir se encontrará o critério da verdade, tá certo? E, gente, o último ponto da noite de hoje que nós vamos trazer é a revelação espírita, que é contínua e progressista, né? Nós vamos aí, calma que eu fiquei perdida um pouquinho. É isso mesmo. Eu fiquei um pouco perdida. Culpa de manhã, tá vendo? Que veio aqui e vão saindo alguns espíritos junto. Né? Que aí nós vamos entender de fato essa síntese da autoridade da doutrina espírita, a partir do momento que nós vamos lembrar que não está submetida, né, à vontade humana, visto ser de origem mais divina. Nós vamos também lembrar que não é dependente das qualidades, né, de nenhum indivíduo, visto que o trabalho é um trabalho coletivo da espiritualidade. Né? Os ensinamentos espíritas, eles são contínuos e progressistas. Eles estão sempre trazendo mais ensinamento. Vale lembrar que, mesmo nós estamos em um patamar de evolução muito maior do que a antiguidade, quando Jesus veio, ou antes do Cristo, nós ainda não conseguimos compreender de fato tudo que a espiritualidade gostaria de trazer. Né? Então, ele vem trazendo aos poucos, cada vez mais conteúdos voltados da vida futura, do plano espiritual e dentre outros. Mais alguma coisa, amigo? Amiga, eu tinha alguma coisa, mas tu foste falando, eu fui te acompanhando. Aí eu fui fugiu de novo que eu ia falar, mas espera que eu vou enrolando, eu vou lembrando. Acho que tu estava falando sobre, sim, a- o conhecimento continuar, né? Depois de um tempo. É interessante quando a gente pensa sobre o que seria de fato a essência do Espiritismo dentro das nossas obras. Quando eu estava estudando lá pelo tomo 1, no Centro Espírita e tal, algo que sempre falavam quando a gente iria tentar entender o que será que daqui a 10 mil anos ainda vai ser o conhecimento não mutável. E sempre a gente se deparava que seriam com as leis divinas. Quando a gente pega de fato as leis divinas, a gente sabe que elas são atemporais, elas são universais, elas são imutáveis. E que as leis divinas vão ser sempre as leis divinas, independente do ponto do tempo que eu esteja. E quando a gente pega as revelações passadas, os registros que nós temos, tem muito das leis divinas lá. E tem muitas coisas que a gente descartou e que hoje a gente questiona e que na época faziam sentido. E não é porque agora a forma de conhecimento que nós estamos tendo, essa comunicabilidade, né, essa atribuição do conhecimento dado pelos espíritos, que de fato tudo que está naquela obra, tudo que está naquele livro, tudo que está sendo dito hoje, não será revisto, repensado, reinterpretado daqui a 2 mil anos, daqui a 3 mil anos. Até se a gente for pegar as obras básicas, se a gente for parar para ler hoje de fato as obras básicas, a gente vai enxergar nas obras básicas muitas coisas que são da época, das pessoas que estavam, as pessoas encarnadas que estavam com Kardec, até, quem sabe, algumas desencarnadas também, que ainda tinham uma coisinha ou outra. Acho improvável, porque, enfim, foram escolhidos a dedo esses espíritos, mas tinham muitas coisas de pessoas encarnadas que talvez tenham escrito de uma forma meio torta, ou reeditado para ficar uma coisa mais contemporânea lá da pessoa.
E o que vem também alguns comentários que hoje, quando a gente vai ler, a gente interpreta como racistas. Tem muitas descrições do que seria o espírito de uma pessoa branca, o espírito de uma pessoa negra, que a gente lendo hoje, a gente fica, cara, como é que isso aí, como é que a espiritualidade falou disso, velho? E a gente vai começar a repensar que talvez não fosse a espiritualidade, vai começar a repensar que ainda não era, que aquilo será descartado, aquilo já pode ser descartado hoje. Mas que o que é lei divina, o que está na essência do amor que Cristo nos deu, isso nunca vai mudar. Então, que a gente consiga utilizar da nossa fé raciocinada para olhar esta obra, olhar este trabalho, olhar esta pessoa que está trazendo isso e tentar extrair disso e dessa pessoa tudo aquilo que a gente entende como o amor do Cristo, como leis divinas, e que isso nunca vai mudar. E a estratégia de utilizar a espiritualidade para trazer esse conhecimento é justamente para a gente não atribuir agora esse conhecimento a uma pessoa, de forma que esse conhecimento, como leis divinas e como amor, ele vai transcender muito da nossa vivência material aqui. Então, atribuir isso a alguma coisa imutável, atemporal, a uma pessoa que está passando por uma vivência específica e é passageira e vai-se embora, é algo que não faz sentido mais. Não faz sentido nós atribuirmos algo a uma única pessoa. Até se a gente for pegar o Cristo como modelo e guia, não foi Cristo que inventou o amor. Não foi Cristo que inventou as leis divinas. Por quantos bilhões de anos deve ter a Terra? Não sei nem dizer mais quantos. Sempre eu lembro, aí eu esqueço. Mas a questão é que antes da Terra ser a Terra, Cristo já era Cristo. E Cristo teve um Cristo. Então imagina o quanto longe a gente está de Cristo e quanto longe a gente está do Cristo de Cristo. Então imagina, sabe? Tem muita coisa para a gente andar, para a gente falar que Cristo é o cara mais evoluído do mundo, e que ele inventou o amor, que ele inventou as leis divinas. Não, ele é o nosso modelo maior de perfeição. É o modelo mais perto que a gente tem da gente para chamar de Deus. Mas que ele ainda está muito longe ainda desse nível de perfeição. Ainda está muito longe ainda de onde ele já pode estar um dia. E a gente também vai chegar onde ele está. Então que a gente saiba estabelecer aquilo que não muda, aquilo que é atemporal e imutável, que são as leis divinas e o amor, e aquilo que não adianta a gente ficar se agarrando, não adianta a gente ficar se prendendo, não adianta a gente querer que a espiritualidade venha e diga pra gente que aquilo pode ser mantido, porque ela não vai se meter em discussões que não deveriam mais estar acontecendo. A espiritualidade não vai mais descer pra gente para falar que racismo é errado. A espiritualidade não vai descer para falar pra gente deixar de ser homofóbico, porque é uma coisa incoerente. A espiritualidade tem que parar o que ela está fazendo para explicar o óbvio, gente. Para explicar que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que fazer terapia. A espiritualidade não vai fazer um livro para explicar para a humanidade a importância da terapia. Então é que a gente consiga parar de esperar da espiritualidade coisas que a gente já pode fazer, que a gente pare de criar expectativas de coisas que são meramente nossas, do nosso movimento, da nossa vontade de crescer, da nossa vontade de melhorar, de se aprimorar. Então, que de fato, essa comunicabilidade ela é muito importante, ela nos abriu muitas portas, muitos caminhos, ela deu um salto evolutivo na humanidade, de fato, seja no quesito filosófico, religioso, científico, mas que agora é com a gente. Um dia vai chegar uma nova revelação e a gente vai falar, caraca, na verdade é isso, mas bora aproveitar a nossa revelação de agora, bora aproveitar essa informação, esse conhecimento, que ele já nos foi dado, agora é a gente conseguir usar isso que a gente já tem para aprimorar, para crescer, para se desenvolver de fato nessa proposta que é a reencarnação. A gente implorou tanto para estar aqui, então bora aproveitar, né? O que a gente tem que fazer, aproveitar. Só Deus sabe quando a gente vai voltar. Quando a gente vai conseguir ter essa oportunidade de estar todo mundo junto aqui de novo, encarnando como brincando de pai e mãe, e depois podendo viver um pouquinho como jovem, um pouquinho como adulto, um pouquinho como idoso. E isso vai fazer muita falta pra gente. A gente vai sentir em breve a necessidade de ter isso de novo, e talvez a gente não consiga tão cedo. Então, que a gente consiga aproveitar o agora. A gente começa com esse conhecimento, né, da imortalidade da alma e da reencarnação, a gente acaba jogando muito no futuro, sabe? Parece que a gente ganhou um cartão de crédito. Antes a gente pagava tudo no dinheiro, aí inventaram um cartão de crédito e a gente, eu gostaria de parcelar essa minha briga com a minha mãe para daqui a 2 encarnações, porque eu não vou dar conta nessa. Será que dá para pagar só no débito isso aqui? Então, depois a gente começa a querer jogar para depois, agora que a gente sabe que existe um depois, quando na verdade a gente está podendo fazer isso agora, a gente está podendo trabalhar isso agora. A gente quer parcelar em 10 vezes a briga que eu tive com meu irmão, em vez de resolver a briga com meu irmão agora. Então acho que é a questão de fato. Com esse conhecimento vem o pensamento crítico de que a gente deve saber o que é nosso e o que é da espiritualidade.
Exatamente. Bom, gente, eu acho que foi maravilhoso, né, o nosso estudo da noite de hoje, o nosso bate-papo. Lembrar a todos vocês que o nosso clube de leitura é sempre dia de quarta-feira, às 21 horas, aqui pelo Instagram do Mundo Jovem. As nossas lives, sempre com convidados. E também lá no Telegram, que nós temos um grupo onde sempre estamos mandando antecipadamente os convidados, também os trechos que nós vamos estudar, que vamos ler, vamos sempre estar conversando uns com os outros, tá certo? Bom, gente, eu só tenho a agradecer a todos vocês por terem estado aqui na noite de hoje. Agradecer ao João Paulo, né, por ele ter aceito o convite e estar aqui conversando com a gente. Agradecer também a vocês que estão fazendo parte do clube de leitura e mais tarde, no caso, mais tarde, entre aspas, né? Ainda essa semana, nós vamos lançar para vocês lá no grupo do Telegram o cronograma do mês de agosto, tá certo? E vale lembrar aqui também, bem rapidamente, que nesse mês de agosto, o Mundo Jovem Espírita completa os seus 11 aninhos de existência e nós teremos algumas atividades, algumas novidades por aqui, tá certo? Então fica de olho em tudo, porque nós vamos estar trazendo muita coisa bacana. Tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, né? Na revista digital do Mundo Jovem, no TikTok, dentre outros. Então fica aí ligado nas redes sociais do Mundo Jovem. E também segue aqui o trabalho maravilhoso do O Eu Espírita, tá certo? Que, assim, vocês vão amar. E, João Paulo, eu gostaria de pedir as tuas considerações finais. Gente, foi muito bom. Foi muito bom. Foi uma conversa. Eu falo com pra Laura que sempre quando eu vou fazer live, eu tento me preparar, não para tipo, de fato saber o que falar em si, mas saber, tipo, não falar tão rápido aquilo que eu tenho que falar, porque eu sou uma pessoa muito objetiva. Então, quando eu leio um trecho do Evangelho, eu resumo tudo aquilo, tipo assim, uma fala de 2 minutos, assim, sabe? Meu Deus, o que é que eu falo agora? Então, eu fui me policiando para não falar tudo de uma vez, para a gente poder fazer essa dinâmica de conversa, e foi muito bacana. A participação de vocês também foi muito bacana. E eu vou convidar vocês para conhecerem a página, conhecerem meu trabalho. No momento, faz um tempinho aqui no Instagram que eu não posto muita coisa, estou postando mais no TikTok, mas é porque quando chegou nesse final de junho, eu falei, gente, eu preciso respirar, preciso de férias, então me dei férias. E agora que eu tô voltando, tô acostumando o meu corpo a não estar mais de férias, então tô voltando para a rotina. Mas vou voltar para cá pro Instagram, vou continuar fazendo as postagens. Tem muita postagem que tá guardada, que eu ainda tenho que soltar. Então acompanhe lá, que é um trabalho muito bacana que eu e o Yuri Pereira a gente faz para vocês. Bom, gente, é isso. Nosso estudo de hoje, nosso bate-papo de hoje. Lembrando que próxima quarta-feira nós temos mais estudo aqui. E na próxima quarta nós falaremos sobre a introdução 3. Então, ó, vai ser bem legal. Eu não vou contar ainda, não vou dar spoiler de quem estará conosco, mas ele já apareceu por aqui na nossa live, inclusive, de hoje, tá? Então, gente, um cheiro para todos vocês, um cheiro, João Paulo, e até próxima quarta-feira, ou até as nossas lives aqui, né? Tchau! Ei,